no ar, nas nossas redes sociais, YouTube, TikTok, para entrevista coletiva, pré-jogo com o técnico Wagner Mancini. Vamos às perguntas dos colegas, direto aqui do CT Edmo Pinheiro. Boa tarde, Mancini. Caio Munif, PUC TV, Rádio Bandeirantes. Amanhã é um clássico que acho que chegou num ponto que representa em diversos aspectos para o Goiás. Além dos 3 pontos, da importância para a Série B, tem todo o contexto de ser o maior jejum na história do Goiás contra esse rival. Além, é claro, da sua expectativa para o jogo, o que representa esse tabu? É algo que vocês já entram com o pensamento de que pode fazer ali o momento, quebrar esse tabu para o Goiás? Boa tarde a todos. Não tenha dúvida que nós sabemos a importância do jogo, o que ele significa, não só dentro do estado, dentro da cidade de Goiânia, para as torcidas, mas acima de tudo dentro do campeonato, que são pontos importantes e valem os mesmos pontos de qualquer outra partida. Nós sabemos que tem o tabu, e tabu é bom exatamente para ser quebrado, né? A gente não pode de maneira alguma valorizar demais isso, porque ao mesmo tempo que todos os profissionais que estão aqui não estavam durante esses 9 jogos, a gente tem que incorporar isso, saber o que o torcedor sente, ir lá e fazer de tudo para que ele seja quebrado, que é o nosso objetivo. Boa tarde, Mancini, Marcos Heredo, do programa Placar Esportivo. Eu queria saber de você a respeito do meio-campo. O meio-campo está desfalcado do Juninho. Como você está pensando em montar esse meio-campo para fazer com que ele funcione bem diante de um adversário tão... Olha, eu acho que não é só o meio-campo, né? Nós temos que montar uma equipe que seja competitiva, que saiba jogar o clássico, que entenda realmente aquilo que vai acontecer na partida, para que a gente tenha boas atuações, que tenha conceito de jogo. Nós sabemos tudo que envolve um jogo dessa importância, então a equipe ainda não está escalada, eu jamais anteciparia, obviamente, mas eu fiz ao longo da semana, já que nós tivemos 5 dias de treinamento, algumas situações que podem acontecer e a gente vai escolher aquilo que pensar ser o melhor para o Goiás momentos antes da partida. Boa tarde, professor Vitor Pimenta. Professor, foi uma semana de algumas saídas, né? Zé Hugo, Barceló, pode ser que saia mais alguns jogadores. E queria saber do senhor se tem a probabilidade de algumas chegadas, porque conforme você vai perdendo, o campeonato é longo. Você corre o risco de alguns jogadores lesionarem tudo e você acabar precisando. Podemos esperar, quem sabe, até a final da janela, possíveis chegadas, principalmente no ataque, que foram onde perderam esses 2 jogadores? Olha, para te falar a verdade, a gente tinha um número excessivo de atletas, né? Com a chegada do Wellington Rato, do Moraes, do próprio Benítez. A gente acabou esticando demais, nós temos de 7 a 8 sub-20 que já estão no profissional, então muita gente acaba dificultando o dia a dia de treinamento, então por isso que a gente fez algumas saídas que a gente julgava necessário, e aquilo que a gente sempre fala, né? O Goiás, a diretoria do Goiás está sempre atenta ao mercado, e eu tenho certeza que se surgir alguma peça interessante, com certeza a gente vai ter interesse, sim. Mancini, William Holmes, Site Sport Goiânia, boa tarde. Sorte amanhã no Clássico, né? Obrigado. E como foi essa semana aí aqui no Goiás, no extracampo? Teve participação da diretoria, teve conversa com pessoas grandes aqui do Goiás? Porque a gente sabe que Clássico movimenta o clube, a cidade, até nós da imprensa mesmo. Tudo é um clima diferente, né? Teve essa participação aí do pessoal do Goiás? Olha, a gente tentou fazer uma semana igual ao que normalmente a gente tem. Semana de Clássico, e eu já vivi isso durante décadas em vários clubes, em vários centros do Brasil. E normalmente nessas semanas as pessoas querem participar, então vem ao CT,
Muitas vezes o torcedor ele quer se manifestar, ele usa as redes sociais, enfim. A gente tentou fazer uma semana igual a todas as outras, mesmo sabendo da importância que tem o jogo, do calibre da partida. Eu acho importante que você não mude nada, senão você está gerando um fato novo para que o seu jogador sinta alguma coisa e isso pode gerar ansiedade, nervosismo, ou seja, né, nós temos que tentar fazer o mesmo jogo que o Goiás vem fazendo ao longo do campeonato, os mesmos conceitos, para que a gente possa ter êxito num jogo tão importante que reúne tantas coisas aí que nós sabemos que podem fazer a diferença ali na hora da partida. Boa tarde, Mancini. Boa tarde. E depois da vitória do Coritiba de ontem, né? Muito tem se falado, assim, olhando a tabela em termos de acesso, o jogo é até mais importante para o Vila, né? Que joga em casa e teria uma responsabilidade maior, o Goiás numa situação mais tranquila. Mas esse fato agora de retomar a liderança e o empate basta, é uma motivação a mais? É tema de preleção? Como que é isso também? Manter aí a primeira posição do campeonato? Olha, não tenha dúvida que passou a ser ainda mais um ingrediente, né? Porque nós sabemos o quão vai ser importante a gente somar pontos para manter a liderança. O Coritiba venceu o seu jogo ontem, então nós temos que lutar muito pela liderança. Um ponto já nos serve, mas é importante a gente vencer a partida, porque além de terminar com o tabu que fere nossa torcida, também nos dá a condição de pontos importantes, de assumir a liderança novamente. Acho que este jogo, não só diante do Vila, mas o jogo que a gente vem batalhando com o Coritiba, ele tem sido interessante, porque faz com que a gente tenha que jogar todos os jogos realmente no nosso limite. Boa tarde, Mancini. E a atmosfera lá deve ser de muita pressão, né? Todos os ingressos vendidos. Como que vem sendo esse trabalho psicológico para jogar contra toda essa torcida? Olha, a gente adora pressão, né? Nós que vivemos do futebol, e eu tenho certeza que do outro lado também é assim, a gente quer exatamente esse tipo de cenário, porque isso faz com que a gente tenha que buscar lá no íntimo da gente o tanto que nós tivemos que ser fortes para estarmos no futebol até hoje. Nós sabemos que o estádio é um estádio menor, que gera muita pressão, então para isso a gente tem a semana inteira para falar sobre isso com os atletas, para que haja uma boa preparação em cima de tudo aquilo que deve acontecer na partida. Nós teremos segurança, nós teremos um bom árbitro para o jogo, e eu tenho certeza que o Goiás vai a campo fazer também uma grande partida. Boa tarde, Mancini, Davi Lacerda do Jornal Hoje. Nos últimos 10 jogos, o Goiás só não foi vazado em um, que foi a vitória contra o Atlético Paranaense. Você crê que a defesa tem sido talvez o calcanhar de Aquiles do Goiás nos últimos jogos? E o que fazer de diferente para não ser vazado num jogo tão importante como o Clássico? E você tem o número de gols que nós fizemos? Foram mais do que os vazados, né? Então eu estou satisfeito. Se a gente ganhar todos os jogos até o final do campeonato por 2-1, o Goiás vai chegar ao seu objetivo. Eu acho que quando a gente foca no negativo, a gente gera uma expectativa que não é o que a gente quer. O ataque do Goiás vem sendo melhor do que a parte defensiva, e isso para mim tem um valor muito grande. Pessoal, alguém quer fazer mais algum questionamento aí? Pode fechar? Manzini, o que você tem falado sobre o Anderson Daronco, já que a arbitragem sempre é questionada? Olha, o Daronco é um árbitro que tem uma imposição muito grande na partida. Eu fiquei feliz na hora que eu vi que ele tinha sido indicado. Eu acho que ele tem ampla capacidade de levar um jogo como esse, que tem por si só já um nervosismo que é habitual e que com certeza a gente vai saber equilibrar ali na hora. Mancini, e esse duelo dos técnicos também, né? O do Vila chegou aí, acho que há mais ou menos 15 dias, né? Vai para o segundo jogo, venceu na estreia, isso dá um gás a mais. Você já
já está familiarizado aqui com o futebol goiano, já conhece bem o clássico também. Como que você espera esse duelo dos treinadores também lá no UBA? Olha, o Paulo Turra é um amigo que eu tenho no futebol, um cara sensacional aí, que eu torço muito por ele. Logicamente que ele vai ser meu adversário nesse sábado. Eu espero que as duas equipes façam um grande jogo. Obviamente que eu leve a melhor, tá, Paulo? Mas ele é um cara que, desde a nossa época de atleta, a gente tem algumas histórias aí em comum. Eu sei que não é fácil você, já na segunda partida, enfrentar o seu maior rival, e eu espero impor muita dificuldade para ele. E após esse jogo aqui, eu vou estar na torcida para que o trabalho dele seja bem feito. A gente está fechando a coletiva, professor Mancini. Algo mais a acrescentar? Não, nada, só que o nosso torcedor, que infelizmente não vai poder estar lá com a gente, mas que esteja aí assistindo, seja escutando pelas emissoras ou assistindo nas TVs, mas que mande a energia positiva aí para mais um grande jogo do Goiás. Fim da entrevista coletiva, a TV Goiás agradece a presença dos colegas aqui na sala de imprensa no CT Edmo Pinheiro. Você, torcedor do Goiás, que acompanhou aí nas nossas redes sociais. Uma ótima sexta-feira a todos.